Pois, voltando aqui para mais um bloco do programa Sovaco de Cobra. E Cláudio, o seguinte, eu não sei onde você corta seu cabelo, certo? Mas as pessoas que eu conheço ultimamente não têm ido para um cabeleireiro. Tem ido... Vão para onde? Vão para um design capilar. Meu Deus do céu. Design capilar, porque o rapaz, ele não é simplesmente um cabeleireiro, ele é um artista. Ele é o meu amigo Aurélio Leão. Aurélio Leão, ele tem o salão Juazeiro Associados, que fica ali na Rua São Francisco, esquina com São José, você conhece, porque ali nós temos um importante equipamento público, que é a Alameda. Isso. Né, que inclusive o governo municipal, a atual gestão, ficou muito bom. Ficou muito bom ali, muito, né? Bom. Colocou toda a cobertura e ali de frente à Alameda, na Rua São Francisco, esquina com São José, nós temos o Aurélio Leão. Ele que é o design capilar mais benquisto de Juazeiro do Norte. Conhece o Aurélio? O Aurélio eu vou conhecer ainda, mas aonde é o salão, eu sei onde é. Não estou dizendo que salão, é design. Seu cabelo não está feio, está um cabelo bonito, mas se você quiser... Estou precisando de um... Ele faz implante capilar? Não. Ainda não, né? Ainda não. Mas você precisa conhecer o Aurélio. Certo? Aurélio ele mais do que um cabeleireiro, ele é um designer capilar. Ele trabalha em frente a um cara lá que é pedra 90, o Bosco. O Bosco, o nosso amigo Gomes. Boa, né? Isso. A gente conhece por Gomes, a gente conhece por Bosco. É uma excelente pessoa, inclusive está em evidência, né? Vez por outra ele está aí nas redes sociais em evidência, muitas visualizações. Ele é um historiador e tem feito boas matérias sobre a história de Juazeiro, pegando uns aspectos bem alguns aspectos que ele abordou já, que eu tive acesso, eu não conhecia. Ele tem algumas histórias muito bem contadas sobre a história de Juazeiro. Cláudio, para a gente não passar em branco em relação à Defesa Civil, o que é que você diria, como é que está o trabalho hoje da Defesa Civil? Fábio, a Defesa Civil, eu tenho uma crítica em relação à Defesa Civil do Estado do Ceará, tá? Porque ela não tem feito, na minha opinião, o papel de articulador, de coordenador estadual das defesas civis municipais. Sabe? Falta muita política pública a ser executada pela Defesa Civil do Estado. E a nossa Defesa Civil, ela também é muito frágil, falta estrutura a ela. É um absurdo que Juazeiro, Crato, Barbalha, Iguatu não tenha estruturado suas defesas civis. Eu advogo, eu acho que Juazeiro tem que fazer logo isso, um concurso público para cargos efetivos da Defesa Civil, porque nós precisamos. Tá? Nossa Defesa Civil são cargos comissionados que, infelizmente, quando muda o governo, muda a Defesa Civil. E aí tem toda aquela história de descontinuidade da política pública, né? Por isso que a gente precisa de servidores efetivos e estruturar melhor a nossa Defesa Civil. Então eu acho que o governo do Estado tem que agir mais nas defesas civis, nessa coordenação. E a gente precisa né? Estruturar a nossa Defesa Civil com alguns cargos, com servidores efetivos ocupados através de concurso público. Eu advogo isso. Sabe? Essa questão do comissionamento da Defesa Civil é a mesma coisa que a gente pode encontrar na JARE, né? Na junta do Departamento Municipal de Trânsito. A JARE é toda comissionada. É toda comissionada, não existe concurso. Mas a JARE, a composição da JARE, ela é nomeada mesmo. Ela é nomeação do prefeito. E isso é no Brasil. As JAREs são nomeadas, né, pelos prefeitos. Pois bem, nós estamos falando aqui com o secretário Cláudio Luiz, mas eu também quero falar com o ex-vereador Cláudio Luiz. Você foi eleito em 2008, né, ficou no mandato de 2009 e 2012. Eu fui eleito em 2012. Desculpe-me, você foi eleito 2012. Após o governo que você foi secretário. Foi. Você foi secretário em 2009 a 2012. 2013 a 2016. 2012 você foi eleito, 2013 a 2016, Isso. Vereador. Cláudio, eu queria que você fizesse uma analogia entre aqueles 4 anos e o que nós vivemos hoje no nosso poder legislativo juazeirense. Porque sempre teve oposição e situação. Você, inclusive, era oposição, à época que era vereador. Sempre teve as denúncias, sempre teve projetos de lei de indicação da base oposicionista. Inclusive, se tentou, à época, montar algumas CPIs. Mas
Eu acredito que existe uma diferença qualitativa, uma diferença substancial entre a oposição daquela época, né, o trabalho legislativo de oposição daquele momento e o trabalho legislativo de oposição que se faz hoje. Como você faria uma analogia entre esses dois momentos? Eu acho que tem fatores comuns, que são iguais daquela época para hoje, e tem fatores diferentes. Eu tive o prazer de ser vereador junto com o Tasso Magno, foi oposição também, foi situação, Tasso Magno já foi situação, já foi oposição, com o vereador Gledson. O vereador Gledson, o vereador Gledson era na situação, eu era oposição. E o vereador Tasso, uma parte foi situação, outra parte foi oposição do prefeito. E eu tinha um relacionamento muito bom, de extremo respeito com esses dois vereadores, sabe? E eles para comigo. Eu estabeleci uma relação de confiança com o Gledson já nessa época, porque eu era aguerrido, mas eu sempre fui aguerrido do ponto de vista político, da oposição política. Nunca desci para o pessoal do prefeito, nunca desci para o pessoal de parentes do prefeito. O prefeito tinha um vereador na Câmara também, né? Preto Macedo era vereador, contemporâneo meu, e a gente sempre respeitou a crítica política, sempre foi feita, né? Em alguns momentos, eu posso citar alguns, eu apoiei proposições do governo. Uma grande proposição que eu citei recentemente foi que eu fui o primeiro vereador a defender a doação do terreno que Raimundão propôs à empresa AIC. Eu fui o primeiro a fazer a defesa. Mesmo sendo oposição, né? Mesmo sendo oposição, porque e eu sempre critiquei as doações de terreno. Eu vinha criticando. Quando chegou essa, eu pesquisei, Fábio, e vi quem era a empresa, vi o que era a empresa AIC. Ela já era, naquele momento, quando foi doado o terreno, a segunda maior empresa de call center do Brasil. E fiz uma pesquisa extensiva sobre a empresa e verifiquei o potencial, a qualidade, a importância daquela empresa. E eu fui o primeiro a sair publicamente em defesa, declarei meu voto favorável e defendi o projeto e parabenizei o prefeito Raimundo Macedo, né, por ter trazido essa importante empresa para Juazeiro do Norte. Então a gente fazia essa oposição propositiva, e por isso que eu sempre tive uma relação, a gente fazia uma oposição política, e por isso que eu tive sempre uma relação muito tranquila com o Gledson Bezerra. Uma das situações, um dos aspectos que são comuns, infelizmente, que é uma crítica que eu tenho que fazer, e vou aproveitar seu programa para fazer, que é o vereador que se elege fundamentalmente com a força do dinheiro e da compra do voto, sabe? Tem compra de voto? Tem muita compra de voto. Para vereador, principalmente. Para vereador tem muita compra de voto. Então, infelizmente, sabe? E aí o que eu peço ao povo é o seguinte: nós temos eleições, pré-campanha, né? Eu acho bom que é o seguinte, olha, o Cláudio Luiz não é candidato. Não Você não é pré-candidato, não será candidato. Não sou filiado a nenhum partido. Então o Cláudio tá falando isso com isenção. Isso. Quando você terminar, eu vou colocar aqui uma diferença que eu acho muito grande. Eu acho que existe um fosso muito grande entre a prática legislativa de hoje e a prática legislativa durante aquele período que você teve o seu mandato. Mas deixa você concluir aí o seu raciocínio eleitoral. Eu peço ao povo que não vote em candidato, pré-candidato. Hoje é pré-candidato, né? Mas durante a campanha, candidato que tente comprar seu voto. Não vote, pelo amor de Deus. Não vote em nenhum candidato que oferece dinheiro, que oferece benefício, que tente comprar, influenciar seu voto. Sabe? Porque isso faz toda a diferença para você. Isso faz diferença da consulta médica, a falta de calçamento, a falta de segurança, a falta de tudo. Então é isso. É isso, Fábio. Se a gente conseguir colocar isso na mente do povo, vai fazer com que a gente tenha uma Câmara renovada, uma Câmara profundamente diferente do que a gente tem hoje, sabe? E do que a gente teve entre 2013 e 2016. Isso é importante porque o vereador que compra voto, ele está investindo e está transformando a eleição no balcão do negócio. Ele vai querer um retorno. E esse retorno sai através de propina,
Pronto. Esse retorno, ele sai de dinheiro que é tirado da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança pública, dinheiro que poderia ser usado para servir o cidadão em seu cotidiano. Esse dinheiro, ele vai para o vereador, para compra de apoio, de uma base de sustentação, e quem perde com isso é o cidadão. É a cidade, é o eleitor, é o cidadão. É o município, então é isso daí. E, Cláudio... Uma crítica que eu faço aos atuais parlamentares e os parlamentares entre 13 e 16, que eu acho também que é um aspecto comum, é que a maioria desses parlamentares advogam em causa própria. Eles não pensam na coletividade. Pode até falar no discurso, eu estou pensando no povo, mas na prática, na sua política prática, ele faz só por ele. Ele faz só por ele, só pelo bolso dele. Então, a grande maioria dos vereadores hoje se comportam assim. É uma crítica que eu faço, que é uma crítica à maioria da Câmara de Juazeiro do Norte hoje. Tá? Estou falando isso como cidadão. Mas um diferencial que eu acho é que naquela conjuntura, oposição e situação dentro do parlamento, existiam os embates, às vezes um acirramento, a temperatura elevava. Eu já vi várias vezes, várias discussões acirradas, algumas das quais pensei que fosse chegar a vias de fato, mas nunca chegou. Mas depois a gente via os parlamentares, os pares legislativos, todos conversando tranquilamente, aquela situação de exacerbação passava e existia um respeito. E hoje a gente vê que esse respeito parece não mais existir na Casa Legislativa Juazeirense. A gente vê, de repente, um bloco massivo, né, de oposição, querer passar com um trator, querer passar por um... Eu vejo muito trabalho por interesse pessoal deles. Muito trabalho deles. E você vê pouca discussão em cima de temas que realmente interessam à sociedade juazeirense, né, em suas mais distintas categorias, em seus mais diversos setores, e vê mais um ataque permanente. Eu acredito que 90% hoje do trabalho legislativo seja de apontar defeitos, né, seja de fazer um discurso no sentido de fazer com que o poder executivo local ele se desmorone. Durante o pequeno período que a doutora Iana Brena esteve à frente da presidência do parlamento, né, da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, eu acredito que ela procurou uma aproximação, certo? Inclusive, na sua posse, chamou o Poder Executivo, chamou o prefeito, chamou os secretários, mas em seguida, né, com essa nova gestão do capitão Vieira, eu acho que a animosidade ela foi acirrada ao limite, né? Então eu vejo que existe, por exemplo, de respeitos em relação às falas, por exemplo, dos vereadores que hoje são de situação que é a absoluta minoria. Fábio, eu vejo muita defesa do interesse pessoal e muita politicagem. A política mal utilizada, mal intencionada, sabe? Não sei se você vai abordar o tema, mas me permita o meu afastamento de ontem. Sim, a questão que houve no loteamento, é isso? Pediram meu afastamento ontem. Sim, o seu afastamento oriundo dessa... Alegando um abuso de autoridade. Cláudio, isso que você vai falar é muito, muito importante. É uma questão que está em evidência, que tem dominado os círculos das redes sociais, mas você vai ter que esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente se remete a essa discussão, porque agora eu quero chamar ele novamente, o nosso querido João Paulo Teixeira Ramos, para o quadro Para Quem Você Tira o Chapéu? E voltando aqui com o nosso amigo João Paulo para o quadro Para Quem Você Tira o Chapéu, né? Em primeiro lugar, dizer que o Cláudio Luiz ele ficou assim, né? Não tirou para ninguém. Então o Cláudio Luiz estava aqui no intervalo me perguntando o que é que tem aí, Fábio. E você tem alguma preferência? Quer começar por algum? Ou vamos aleatoriamente? Para mim aqui, Josmar já trabalhou com a gente, para mim é chegando e dando de primeira. Dê aí, ó. Tem a pena não. Pronto, vamos começar por um que hoje é muito polêmico, né? Inclusive nas sessões do STF. Certo? É um chapéu que ele mexe diretamente com as famílias, particularmente com a família brasileira,
já que estamos no Brasil, já que estamos falando de STF, e eu vou mostrar aqui para quem ele não tirou o chapéu e você vai dizer o porquê. Ok, na hora. JP não tirou o chapéu para o aborto. Vou explicar porque eu não tiro para o aborto. Não é concordar ou discordar. Você sabe que a gente começou aqui a direita em Juazeiro em 2015, né? E direita conservadora, quando a gente surgiu aqui, não tinha nem a sombra do Bolsonaro, quando a gente começou, há muito tempo atrás. Nem vou falar sobre isso. Fizemos várias manifestações aqui, situação contra aborto e tudo. Eu vou explicar o porquê e não posso falar de uma maneira universal. Eu tenho uma crença cristã e a crença propriamente já proíbe esse tipo de situação de aborto. É natural. Mas falando como Estado ou STF, não tem como a gente ir contra ou a favor em respeito a outras crenças. Tem pessoas que têm crenças que adotam. Para mim, é uma coisa que ele deve fazer o que ele quer. Agora, feto, depois de fecundado, com as semanas, que já está em período já de neurofuncionamento, aí sim eu acredito que deve ser terminantemente proibido, independente de religião. Por que é que eu estou lhe falando isso? Porque quando os neurônios começam a se formar cerebrais sobre isso, e nós falamos muito com o Jorge Mazo sobre isso, você conhece também, muito contra aborto, até com minha esposa, foi uma vez para Vaze Alegre, para uma palestra dele. E o que acontece? O Jorge fala muito sobre isso, eu entendo. De início, você não tem a parte neurológica, mas ela formada uma vez, ela já tem um indivíduo. Então, dependendo das semanas, deve ser sim proibido por lei. Mas essa questão de você fazer aborto indiscriminadamente, como o pessoal está fazendo aí, eu sou totalmente contra. Se bem que em alguns casos o aborto no Brasil já é permitido, né? Como no caso de estupro, como no caso de anencefalia, né? Má formação cerebral do feto. A questão do estupro, Fábio, é isso aí, a mesma situação que eu estou falando agora, dependendo de quanto está a formação. Porque, exemplo, o feto está lá fecundado há 6 meses, a pessoa foi vítima de estupro. Aí você vai abortar a criança com 6 meses, que a criança tem a ver com aquilo, se é que já está totalmente formada. Eu acredito que o Estado poderia dar indenização à mãe, exemplo. Aí nasceu o filho que é criado por uma situação de estupro. Beleza, faz uma lei para o Estado dar um salário mínimo para a mãe ajudar, já que o pai supostamente não tem como. Ou seja, em vez de investir em uma política de legalização do aborto, investir em uma auxílio política... às pessoas que são vítimas de estupro. É totalmente diferenciado, até porque dá um trauma também para a mulher que foi vítima de estupro, que teve um feto retirado. É isso daí, o João Paulo ele não tira... Pro aborto de forma alguma. Até porque, deixa eu dar só uma deixazinha. Vocês já viram alguém aí ter filho de famoso e brigar para abortar? Vocês encontraram, você me diz. Então não é uma questão simplesmente do aborto em si. Eles tratam muito isso como maneira econômica. Não é isso? Então que tem esse auxílio para as pessoas que sejam vítimas de estupro nesse caso. Vamos aqui para o segundo chapéu. Eu acredito que meu amigo Jorge tira o chapéu para essa eu acredito também empresa. Que não. Eu acredito que não. Eu acredito que os empresários tiram o chapéu para essa empresa. Você só escolheu coisa ruim. Não, mas eu escolhi aqui uma coisa boa. Eu escolhi dois chapéus que eu pensei que você ia tirar. Mostra isso aí. Jorge, meu amigo, eu estou falando aqui do Jorge porque esse chapéu tem muito a ver, né, nesse último período com o nosso empresariado, né? Demais. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e particularmente aqui em o nosso querido estado, na Terra da Luz, o nosso Ceará. O chapéu que você não tirou é a Enel. Tiro de forma alguma. Vamos lá, nós vemos aqui a Enel fazer situações absurdas no estado do Ceará, N reclamações, o Ministério Público omisso. Por que o Ministério Público é omisso? Você vai à DECOM com situação como essa, você tenta ajuizar uma ação, você vai para a Defensoria Pública e o Ministério Público é omisso. Ele não pratica as multas, ele não faz bloqueio de bens. Mostra a Enel com bloqueio de bens. Mostra a Enel ressarcindo alguém sobre os prejuízos que foram causados dentro de comércio. Exemplo, o amigo Jorge aqui chega a passar uma semana sem luz. Ele ressarce? Não ressarce, ele vai ressarcir se queimar um aparelho de geladeira. E o que ele deixou de ganhar? E o que ele investiu para ganhar depois? Essa insegurança jurídica e insegurança empresarial sobre isso é que afasta as pessoas de investir no município, de investir na região. Então esse tipo de situação é complicada. E estão usando a Enel de modo político.
de todos os lados, tanto para pedir apoio, como para não pedir apoio, como para poder garantir emprego. Você olha a Enel e olha a quantidade de emprego que tem de político. Olha a CAGES e veja a quantidade de emprego de político. Então não são para a população, são para retirar da população. E a gente tem que começar a dar à população e não tirar. João e Paulo, o Ministério Público é altamente omisso nesse ponto. O interessante, João Paulo, é que nos 3 estados que a Enel está presente na distribuição de energia, todos esses estados têm problemas gravíssimos de fornecimento. Mas você vê que existe 3 CPIs, existe a CPI em São Paulo, a do Rio de Janeiro e a do Ceará. A única CPI que não andou com resolução consistente foi o estado do Ceará, a CPI da Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro foi pedido uma intervenção, a CPI pediu intervenção da ANEEL em relação à Enel, mas Fábio, no estado do Ceará nós ainda não temos uma resolução contundente que enfrenta esse problema, e é como você falou, a rede hoteleira, a rede de restaurantes, Indústria pesada. A indústria do turismo no Ceará foi muito prejudicada e está sendo muito prejudicada em nosso país, e a gente não está vendo ainda uma resposta afirmativa em relação com o que a Enel está desenvolvendo em nosso estado. E só uma outra coisa também, alguns procedimentos que a Enel não tomava que hoje está tomando. Por exemplo, estão cortando o fornecimento de energia elétrica para residências com apenas 40 dias de não pagamento, coisa que não acontecia. Então, ou seja, pega o grande empresário, pega o pequeno, médio empresário e pega também o trabalhador. Inclusive estão cobrando tarifas até para energia solar. Então estão atrapalhando até a energia solar em si. Mas deixa eu dizer só uma coisa para você. Isso aqui é consequência. O que a gente tem que começar a aprender, como estudante, como cidadão, é que a gente não deve combater os efeitos, mas as consequências. Por que a Enel fez essa situação toda no estado do Ceará? Porque a política foi para dentro da empresa. Se você tira a política dentro da empresa, a empresa estaria limpa, trabalhando normal e tudo. Mas tem que empregar mesmo de coisa. O carro dela tem que ser ligado a ele, que é uma empresa terceirizada, que presta serviço, que é do deputado tal. Tem que fazer tal. Então isso faz com que a empresa seja inoperante. Isso aqui é consequência de um ato inicial feito de política dentro da empresa. Pois pronto, agora a coisa escureceu, né? Vamos lá. Vixe, vamos mas será que eu vou ser processado? Escureceu é um termo... Nem medo de processo, não perdi um, tem bem uns 30. É preconceituoso esse termo ou não? Vamos com cocada. Aí. Você quer responder isso agora? Eu vou deixar. Responda, pode deixar. Eu vou deixar para o final. Deixa eu responder isso aí. Deixa eu responder isso no final, deixa para o outro. Deixa para o final. Isso aí mesmo. Você quer isso daqui mesmo? mesmo? Isso aí mesmo, deixa isso aí mesmo. Falar aqui de uma pessoa que faz parte de uma família tradicional, que colonizou essa região, o Tabuleiro Grande, pessoa de grande importância, cujo tio foi governador do nosso estado e uma pessoa que foi deputado federal por vários mandatos e que também esteve à frente do Poder Executivo Municipal Juazeirense. Eu estou falando do médico José Arnon. Posso explicar os motivos? Vamos lá. Eu gosto do Zé Arnon. Zé Arnon ganhou uma prefeitura da qual eu estava diretamente ligado. Fui para a campanha, passei madrugadas em claro, briguei, fiz a situação toda para tentar eleger, pensando que a modificação da política do Juazeiro seria por ele. Até porque do outro lado a gente lembra que era dinheiro correndo solto, essa toda a situação, e a gente fez isso. Após ganhar, nós vimos que ele se aconselhou com muita má pessoa. Você procurar as situações dele, inclusive essa situação agora do loteamento, o loteamento foi iniciado por Sávio, que é irmão dele. E está lá suando no rio e causando transtorno para a população. Quando você vai notar as grandes repercussões que teve aqui de lixo, envolvendo vereadores e tudo mais e tal, você vai ver que ele abriu o caminho para isso. Então, muitas das situações que teve no Covid-19, que nós acompanhamos, não sei se o senhor Marcelo estava lá, quando a gente estava acompanhando o Covid-19 no começo, vendo banheiro químico ligado a vereador, vendo situação tal, em tal canto a pressão vinha e tudo mais, muito mal assessorado, muito mal aconselhado. Pessoa até do bem, mas tão mal aconselhado que eu acho que dificilmente ele volta para o cenário político em Juazeiro. Essa é a consequência quando você se aconselha mal, quando você se isola. E ele se isolou num palácio que não era palácio. Então o seu motivo não é pessoal, é um motivo político. É a ruma de babão que ele gostou. E ficou a ruma de babão que traiu ele mesmo, para ele aprender. É porque muitas vezes você diz assim, eu não tiro o chapéu para fulano de tal. A pessoa dele é gente boa.
É gente boa, não tenho nada contra a pessoa dele, não. Toda vida que eu ligo, é solícito, converso à vontade, sem problemas. Você tá aí, ó, o maior traidor de Juazeiro, que é Giovanni Sampaio, traiu ele. Era o cara que levava ele daqui para Fortaleza de carro, fazia questão de levar, quando ele já tinha passagem, voltava sozinho, só para deixar ele para babar. E ele gostava. Você não sabe que o Babão é o primeiro traidor? O Babão é o primeiro traidor. Saia de perto de Babão. E ele gostava. Tá aí o resultado. É tanto que eu fui lá uma vez na Secretaria de Saúde, eu não sei se o José Marcelo estava editando nessa época, para entrevistar ele. Aí perguntei a ele, rapaz, teu vice está dizendo que não tem médico, situação todinha e tudo mais. Quer dizer, ele já sabia que o pessoal ia trair, mas continuou. E ainda mais. Foi aqui que começou a situação da MXM com máfia de lixo, que houve a operação. Foi aqui que vereadores entraram dentro da prefeitura fazendo coisa que não presta. Foi aqui que entrou o pessoal da de saúde, que fez o que fez com a cidade de Juazeiro, que pergunte ao pobre que ele vai ver o tanto de cirurgia para fazer a dificuldade. Pergunte se tem remédio. Pergunte como é atendimento médico. Aí, resultado. E então, assim, a gente tem que começar a fazer as coisas não pelo político, mas pelo que ele fez pela cidade. Então, assim, como prefeito, deixou muito a desejar. E a resposta é na urna. Aí não foi eleito, filho nem ninguém. Se botar o nome também não entra, não. Que nem é cogitado pro nome do prefeito. Começou agora em 2024, né? Isso. Com uma suposta, uma provável pré-candidatura, mas recuou, não foi à frente. E o seguinte, vamos continuar no próximo bloco. Peço mais um pouquinho de paciência para a gente voltar, porque mas eu ressalto, é gente boa, viu? Ainda temos aqui 2 chapéus, né? E você vai dizer os motivos, e tem um aqui que... é um presente, homem. Você me dá presente, às vezes você me dá um presente. A felicidade corre sem parar. Ela é uma cidade velha. Na velocidade a tarde leva o teu olhar. Longe descansar na estrela. E o corpo passa por mim. Água do rio na areia, adormecendo assim nessa pedra em que o meu medo clareia. Fosse paixão, frenesi, doce ilusão, moça bela. A solidão mora aqui e a cidade é sem fim, igual a tua janela. Tudo igual, tal e qual, você faz não. Tudo igual, tal e qual,